Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Dia 3 de junho, quarta-feira, e nessa edição do nosso telejornal, entre os assuntos, nós trazemos uma entrevista ao vivo com o presidente da ACIL sobre a campanha Atitude Eu Tenho a Minha. Além disso, a gente vai estar falando sobre a questão das lives que estão acontecendo aqui em Lajeado e que justamente buscam trabalhar a questão dos artistas locais, que estão nesse momento auxiliando a campanha Mesa Brasil do Sesc. E além disso, a gente vai estar falando sobre uma ação muito bacana de uma menina de apenas 15 anos de idade da cidade de Teutônia e que nesse momento resolveu empreender. A partir de agora, você é nosso convidado de assistir o nosso Jornal da Univates. Aliás, são vários conteúdos e ele começa ao vivo. Olá para você que nos assiste ao vivo aqui na TV Univates. Iniciamos mais uma edição do nosso telejornal. Aliás, como eu falei na abertura do programa, na escalada, como a gente chama, teremos daqui a alguns minutinhos uma entrevista ao vivo com o presidente da ACIL para falar mais, trazer detalhes, né? A gente que vem repercutindo a questão da campanha Atitude Eu Tenho a Minha, daqui a pouco a gente fala com o Christian Bergs, justamente para explorar mais esse assunto. Antes disso, eu vou acionar a Bianca Malman, porque a nossa repórter tem mais detalhes daqueles dados que são divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde e confirmados pelas prefeituras municipais aqui do Vale do Taquari, sobre os números, né, que nós temos nesse momento, o número mais atual daquelas pessoas diagnosticadas, as já recuperadas, que passaram pelo período, né, dos 14 dias depois de um diagnóstico positivo e são consideradas recuperadas pelas autoridades de saúde, e também, infelizmente, os óbitos, né, as mortes que nós tivemos aqui no Vale do Taquari. Quem traz esses detalhes é a Bianca Malman. Boa noite, Bianca. Olá, Marcos. Boa noite. Então, o Vale do Taquari registra até o final da tarde de hoje 2.283 casos confirmados de coronavírus. Desses, 1.983 já são considerados recuperados. Além disso, o Vale registra 30 óbitos em decorrência da doença, resultando assim em 270 casos considerados ainda ativos. Vamos então aos números mais detalhados da doença por município. Aqui em Lajeado, são 1.377 casos confirmados, 158 em Estrela, 134 em Taquari, 109 em Teutônia, 101 em Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, 65 em Bom Retiro do Sul, 47 em Encantado, 25 em Progresso, 21 em Santa Clara do Sul, 17 em Roca Salles, 16 em Tabaí, 13 em Colinas e Mussum, 11 em Capitão, 10 em Imigrante, 9 em Paverama, 7 nos municípios de Westfália, Marques de Souza, Nova Brécia e Fazenda Vila Nova, 5 em Poço das Antas e Arvorezinha, 4 em Sério, Canudos do Vale e Anta Gorda e ainda 3 nos municípios de Doutor Ricardo e Pouso Novo. Lembrando que todos esses dados eles são retirados a partir dos boletins diários informados pelas secretarias de saúde dos municípios. Tá certo, obrigado, Bianca. Aliás, você já está assistindo a nossa transmissão com duas pessoas nesse momento, né? Mantendo, evidentemente, a questão do distanciamento dos 2 metros e também utilizando máscara. Inclusive, né, se o som ficar um pouco mais abafado, é justamente em função da utilização da máscara, que é tão importante nesse momento que a gente vive, infelizmente, essa pandemia. Aliás, a gente recebe hoje, ao vivo, como você já está vendo na câmera aberta, direção de imagens do Elivelto Marques,
o Christian Berges. Ele que é atual presidente da ACIL, da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, foi empossado há pouco tempo, aliás, uma posse diferente, a gente vai comentar sobre isso. E especificamente nessa edição, a gente vai dar boa noite para ele, vai agradecer, obrigado por ter vindo, Christian, e nos atender, então, justamente nessa noite, para estar falando mais sobre essa campanha Atitude Eu Tenho a Minha, que foi lançada e que vem se mostrando um sucesso entre a comunidade. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates. Muito obrigado, Stout. Boa noite, espectadores. Primeiro, é uma honra estar aqui, porque eu fiquei sabendo que é a primeira entrevista ao vivo no estúdio depois de alguns meses. Exatamente. Então, me sinto honrado, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Muito obrigado. Aliás, o Christian ele abriu uma série de entrevistas que nós iremos trazer para o nosso telejornal, porque além de todo o trabalho que nós viemos fazendo ao longo desses 2 meses e meio, mais ou menos, com a nossa equipe de telejornalismo ativa, trabalhando em home office, respeitando a questão do distanciamento social, a partir das novas possibilidades, dos novos protocolos do governo do estado, nós temos então as possibilidades maiores, né, de levar conteúdo para você. E hoje então o assunto é essa campanha Atitude Eu Tenho a Minha. Christian, explica para o pessoal de casa, para mim aqui, como é que funciona, de onde é que surge essa ideia. A gente vem repercutindo nos últimos dias justamente o que vocês vêm trazendo através da CIL, do CDL e também da JCI, mas como é que surge essa ideia e qual é a perspectiva de vocês? O que é a ideia do Atitude Eu Tenho a Minha? Atitude Eu Tenho a Minha é no sentido, Stout, da gente continuar produtivo. No sentido de continuar sendo útil para a sociedade como indivíduo, dentro dos protocolos, como dissesse, dentro do respeito das pessoas a pessoas, mas continuar sendo útil. Esse é a atitude. Eu tenho a minha, uma atitude. Qual é a atitude que cada um pode ter, né, para fazer o bem para a nossa comunidade aqui, que tanto está precisando nesse momento? Pois é, a gente viu e está presenciando um momento extremamente delicado no mundo inteiro, né? A gente vem vivendo realmente uma pandemia e isso não é fácil para nenhum dos setores. Evidentemente que a área da saúde é extremamente afetada e a gente busca, na verdade, através dos governos, justamente o não colapso, né, do sistema de saúde. A gente busca também, como coletivo, também a questão econômica para que o país, de certa forma, não pare nesse momento, que Lajeado não pare, que nenhum município, né, pare nesse momento em função da pandemia, mas a questão do isolamento e a questão do distanciamento social, ele foi necessário em alguns momentos. A campanha ela vem também para facilitar nesse momento de que ainda existem protocolos sim a serem respeitados, mas que novas possibilidades também podem surgir. É mais ou menos esse o caminho, Christian? Não é exatamente novas possibilidades. Sim, eu concordo contigo. A gente já migrou de uma bandeira vermelha para uma bandeira laranja, graças à nossa sociedade, graças a Deus e à nossa sociedade, que nós temos um hospital da categoria que nós temos, que a gente tem uma universidade da categoria que nós temos entidades civis organizadas como a CIL, como o CDL, como a JCI, entre outras tantas, né, que a gente tem aqui na cidade, que a gente ainda consegue viver produtivamente. Tá? Graças a isso, a gente tem um hospital para nos dar assistência. Felizmente, nós não chegamos no limite, não entramos num colapso. Né? A gente tem visto, divulgado por eles mesmos, né? Uma capacidade ainda livre, então eu não queria nem me ater tanto a isso, porque não é o objetivo. Mas a gente... Não é uma questão de novo, mas o que cada um pode fazer ser útil. Eu falo por mim, assim, eu tenho uma indústria de pães, Stout. E ela é fornecedora, né, nós somos fornecedores do Hospital Bruno Born, entre outros hospitais do Rio Grande do Sul. E no começo, Stout, foi um tanto difícil a gente manter a produção. Faltaram insumos. Logo no começo, quando teve muita desinformação, né? Então aí o papel da mídia, né? Para realmente informar os fatos para a sociedade, os fatos verdadeiros para a sociedade. Mas nós tivemos muitos atestados no começo que não se confirmaram, nenhum se confirmou. Falta de matéria-prima, nós chegamos a ter falta de gás para assar os pães.
Mas aí a gente se desdobrou em vários para conseguir manter o fornecimento de pães para o Hospital Bruno Born, que precisava fazer seu café da manhã. Imagina se eu deixasse a peteca cair. Então, isso é uma atitude. Tem a atitude daquele menino que juntou todas as suas moedinhas, todo o seu dinheiro que ganhou e doou para a saúde. Tem aquele clube de mães que faz máscaras e pendura na árvore, por exemplo. É uma atitude que são senhoras de 80 anos, cara, mas elas se sentiram, eu estou parado aqui. E podem auxiliar de alguma forma, né? O coletivo. Que eu vou auxiliar o coletivo. Então, a CIL, a JCI e a CDL, eles têm a pretensão de simplesmente dar um pontapé inicial nisso aí. Não é uma campanha dessas entidades, é uma campanha da sociedade, Stout. É uma campanha que a gente tem a pretensão que outras entidades façam a adesão. Várias outras já aderiram. Um colégio, um clube de mães, um Rotary, por exemplo, um Lions, um clube de futebol que se organiza e faça o bem. Qual é a atitude que cada um pode ter? Tá? Por exemplo, nessa campanha trabalham muitos voluntários. Eles batem no peito e dizem assim, não vou bater no microfone, né? Eles batem no peito assim e dizem assim, eu estou tendo uma atitude, eu estou trabalhando e fazendo bem para a sociedade. Seja no seu trabalho habitual, seja num trabalho comunitário, seja em casa mesmo, ou seja nesse que a gente está se respeitando aqui, mantendo e continuando levando a mensagem para quem está nos escutando. Cara, eu fico muito feliz em falar isso, chego até a me emocionar um pouco, desculpa. Na verdade, é perfeitamente compreensível a questão da emoção, porque a gente vive, né? Eu iniciei a entrevista falando que a gente vive um momento muito difícil para o mundo inteiro. Mas são essas atitudes, e que às vezes que tu comentou, né? Algumas que são atitudes que no primeiro momento parecem pequenas, mas que representam tanto para tantas pessoas, para um coletivo. Quando ontem nós mostramos aqui no nosso Jornal da Univates uma entrevista com a Paula Thomas, uma das integrantes do JCI, ela falava de uma doação de 800 máscaras para 2 bairros aqui da cidade. São atitudes que vêm a engrandecer não só quem está fazendo essa ação, que realmente é algo louvável, mas ela está auxiliando tanta gente, né? E pessoas que talvez não tivessem acesso a essas máscaras. E a gente não está só levando as máscaras. A JCI, em nome da Paula Thomas, da Gabriela Sturmer Silva, que é a presidente, eles estão levando informação lá para aquele bairro também. Eles não só entregam as máscaras, como eles falam, eles fizeram uma questão de fantasias, então eles levaram uma parte lúdica com informação e a parte prática que é entregar uma máscara. Parabéns para a JCI, isso é uma baita atitude. É uma interação que acaba existindo num momento que talvez esse contato esteja faltando em função do distanciamento, mas é realmente uma atitude, como tu vem comentar aqui no Jornal da Univates, que está fazendo a diferença. Christian, não poderia deixar de te perguntar, e a gente aqui nos bastidores, até aqui como é a primeira entrevista, eu comentei com o Christian, espera com mais distância aqui, a gente vai conversando, expliquei algumas coisas antes do telejornal, mas eu ainda te comentei que a gente não pode deixar de falar da tua posse, porque quando tu foi empossado na CIL, quando tu recebe então a questão da presidência, ela pela primeira vez acontece também de uma maneira virtualizada, de uma maneira através das novas tecnologias, porque já estávamos em meio à pandemia. Como é que foi para ti essa sensação e o que isso também pode representar até como futuro, né, para daqui a pouco ter novas perspectivas com relação às novas tecnologias, o que isso pode auxiliar também as empresas e a própria comunidade de uma maneira geral, Christian? Sim. Primeiro, a CIL é uma entidade centenária. Ano que vem ela completa 100 anos. Então, ela é uma entidade bastante tradicional e isso tem mudado, Stout. A gente tem se conectado graças a uma equipe sensacional que tem lá, equipe voluntária que não ganha nada para trabalhar e equipe executiva que está lá, é o seu dia a dia. As duas partes são abnegados e trabalhadores que eu adoro estar lá, não é à toa que eu estou presidente lá. Eu estou presidente, não sou presidente. Tem uma diferença, eu aprendi com meus antecessores. Então, pensando numa entidade que é centenária, tu logo imagina que ela é uma entidade fechada para esse tipo de coisa. Nós estamos conseguindo nos reciclar, nos modernizar. A posse da Aline Eggers Bagatini
foi transmitida para mim via uma live, né? Nós também, numa distância mais ou menos como essa, e fizemos ali 1 hora de conversa, né? Com perguntas, mas nós também fazemos a nossa tradicional reunião almoço, que é mensalmente a CIL junta lá 120, 150, 160 pessoas no salão da CIL, com um palestrante e com almoço. É o nosso projeto mais tradicional assim, mensal. Temos as feiras, até gostaria de falar da Expo Vale depois, não posso esquecer de falar da Expo Vale. Então essa reunião almoço, ela foi transformada em lives na hora do almoço. E já foi um sucesso. A última nossa live, se a gente reunia 150 pessoas no salão, a gente foi para 1.500 participantes lá. Acaba foi atingindo sucesso, um público cara. muito maior, né? Com certeza. Tu comentaste da questão da Expo Vale, né? A nossa maior feira desse segmento aqui do Vale do Taquari. O que está sendo projetado para ela? A gente está muito antenado com o que está acontecendo neste mercado de feiras do Rio Grande do Sul. Tá? A gente sabe que a Expo Inter ainda está sendo mantida, até antes da nossa. Ainda eu não tenho os últimos detalhes dela, mas a nossa é só em novembro. Nós projetamos que em novembro a gente esteja pelo menos numa descendência dessa curva. O Parque do Imigrante é um parque bastante aberto, né? A gente vai ter que se reciclar, vai ter mais palestras interativas, por exemplo, né? Eu até estou entrando assim um pouco vai ter como é que eu vou explicar? Uma palestra à distância, mas à distância lá mesmo, né? Não se junta todo mundo. Para que não haja aglomeração em loco, mas a palestra vai acontecer lá com algumas distâncias através possivelmente das tecnologias. Mas a feira presencial, ela está programada para acontecer do dia 6 ao dia 15 de novembro. E isso é uma atitude, porque mesmo dentro desses meses de incerteza, nós precisamos nos esforçar para manter um cronograma com expositores, com fornecedores, com patrocinadores, para que a gente consiga jogar o horizonte dela o mais longe possível e continuar trabalhando para que ela aconteça. Perfeito. Para a gente encerrar essa entrevista, uma última pergunta. Aquelas pessoas, entidades que quiserem aderir à campanha Atitude Eu Tenho a Minha. Acho que é importante, a gente está falando aqui para um público através das redes sociais, do facebook.com/tvnivates, uma das formas de interação com as pessoas que assistem a nossa programação, além do canal 15 da NET Lajeado e também da Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. Para essas pessoas que estão nos assistindo e quiserem daqui a pouco ter alguma atitude ou já têm alguma atitude, mas querem contabilizar ou querem agregar nesse momento a CIL, a JCI, a CDL, essas entidades que estão promovendo nesse momento a Atitude Eu Tenho a Minha. Como é que elas podem fazer, Cristian? A campanha Atitude Eu Tenho a Minha tem o seu próprio Facebook, seu próprio Instagram. Então, a gente pode ser contatado através dali, mas também nas mídias sociais da CIL, tá? Ou ligando diretamente para o CDL, para a JCI. Lá dentro da CIL pode ser falado com a Ida Laura, com o próprio Juarez, ou pode falar comigo também, eles transferem para mim. E a gente está muito ansioso para saber as atitudes da população, dos outros clubes, das outras entidades. Gente, vamos pegar esse guarda-chuva e vamos fazer o bem para a nossa comunidade. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente passar um otimismo e um otimismo com respeito, Stout. Perfeito, eu te agradeço essa entrevista. Aliás, a primeira, né, dessas várias entrevistas que nós teremos aqui no nosso telejornal, a gente que vem há 2 meses e meio mais ou menos, desde o início da pandemia, né, trabalhando justamente levando informação para as pessoas de casa, e esse é o nosso compromisso com o telespectador, já que somos, né, uma emissora universitária pertencente a uma universidade comunitária de ensino superior. Essa é a nossa forma também de estar auxiliando. É mais uma atitude, né, Cristian? Com certeza, cara. Pegaste o espírito da coisa. Perfeito. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, vou me despedir do Cristian e na volta a gente tem vários conteúdos. A gente vai estar falando aqui, por exemplo, da questão da utilização de sacolas de pano, Semana do Meio Ambiente, esse que é um projeto da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Lajeado, além de falar de atitudes, como por exemplo, de uma menina da cidade de Teutônia de 15 anos de idade e que agora ela viu nesse momento
um momento para empreender. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Nosso telejornal volta já. Faltando 3 minutos para 7 horas da noite, eu já tirei minha máscara, porque agora eu estou sozinho aqui no estúdio e a gente continua levando informação até a sua casa. Aliás, a gente tem vários conteúdos ainda essa noite, como por exemplo agora, aqui na próxima câmera, o Elivelto Marques vai aí cortar e a gente vai acionar nesse momento a Larissa, ela que traz os recados institucionais, recados da Univates, e ela que nesse momento vai explicar mais sobre o 4º Congresso Internacional Tecnologia e Conhecimento, que vai ser de forma virtualizada. É isso? Diga lá, boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Inicia amanhã e segue até sexta-feira de forma virtual o 4º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Conhecimento. Promovido pela Univates, evento reúne professores, pesquisadores, alunos da universidade e de outras instituições para conhecer estudos, pesquisas e extensão em desenvolvimento. O congresso contará com exposições de trabalho e palestras. Amanhã, a pesquisadora Tatiana Franco ministra a palestra de abertura, antes, durante ou depois do canudo, desvendando a trajetória de um vencedor. Já na sexta-feira, a palestra Papel da Ciência em Momentos de Crise será ministrada pelo professor e doutor Eduardo Chiela, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programação completa está disponível no site univates.br/eventos e as inscrições podem ser feitas pelo sistema de inscrição da Univates. Então fica aí o convite a todos os professores e alunos da instituição. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. Daqui a pouco ela retorna ainda nessa edição com mais informações para você. Inclusive, daqui a pouco também eu vou estar te confirmando os dados, se eles permanecem os mesmos que nós trouxemos no início dessa edição do telejornal com relação àquelas pessoas diagnosticadas com Covid-19 e as já recuperadas e aquele número de ativos também aqui no Vale do Taquari. A gente segue essa edição de quarta-feira agora para chamar um outro assunto, na verdade, para fazer uma conexão com a Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade de Lajeado, até porque eles estão com um projeto pela Semana do Meio Ambiente, onde eles estão incentivando as pessoas a utilizarem sacolas de pano. Quem vai trazer os detalhes sobre isso é a Edith de Mello, ela que é bióloga e também coordenadora do Centro de Educação Ambiental. Boa noite, Edith. Boa noite. Eu vim aqui falar um pouquinho das atividades que a Secretaria do Meio Ambiente preparou para a Semana do Meio Ambiente, que ocorre do dia 1º de junho ao dia 5 de junho. Então, uma das atividades que a gente preparou é o Plante Essa Ideia, com o intuito de proporcionar à população que plante uma árvore, ou na sua calçada, ou no seu quintal, que faça uma ação concreta, né, para a melhora ambiental do município de Lajeado. Para participar, a pessoa deve vir até o Jardim Botânico com seu RG e comprovante de residência. E aqui a gente vai conversar, escolher qual a melhor espécie para o local que a pessoa deseja plantar e a pessoa já retira na hora até 2 mudas. A gente pede que quem participe faça o registro fotográfico do momento do plantio. Depois a gente vai entrar em contato, porque a nossa ideia é fazer um livro digital, depois com todos os participantes do projeto do Plante Essa Ideia. Tá? E quem quiser participar com depoimentos também vai poder participar. A outra atividade foi o relançamento da sacola de pano que ocorreu ontem, no dia 2. Tá, então, esse projeto já existe na SEMA, mas nós relançamos com um novo design. E a ideia, então, é durante essa semana estar em mercados fazendo a troca de 1 quilo de alimento por uma sacola de pano. O objetivo do projeto é reduzir a utilização de sacolas de plásticas que não são recicladas. Então, essas sacolas vão acabar poluindo nossos rios, chegam até o oceano, entopem bueiro. Então elas são um grande problema ambiental, principalmente porque não são recicladas e porque são de plástico. Então, reduzindo o consumo dessas sacolas, a gente vai estar preservando os recursos utilizados para a fabricação de plástico e diminuindo então a poluição ambiental. E a ideia é despertar não só para o problema da sacola de plástico, mas de todos os plásticos em geral. Vários plásticos não são recicláveis, então reduzir o consumo de plástico é bastante importante, né? E a sacolinha plástica é uma forma que a gente pode no dia a dia ajudar já a reduzir, além de outras atitudes de redução da utilização do plástico.
E por último, a atividade que busca despertar o consumo consciente é a divulgação da lista de produtores orgânicos que se cadastraram junto à nossa secretaria. Então a ideia é criar uma aproximação entre os produtores e os consumidores, né? Então através dessa lista a pessoa vai conseguir saber onde encontrar esse produtor de orgânico e como ele pode entrar em contato. A ideia é essa aproximação, mas principalmente a gente pensar sobre o consumo consciente, o que nós estamos consumindo. Será que o que a gente consome é produzido de uma forma ecologicamente correta? Não degrada o meio ambiente? Né? Será que é socialmente justa? Então, pensar da onde vem o que consumimos é também um grande intuito dessa atividade da Semana do Meio Ambiente. Qualquer dúvida sobre todas essas atividades podem entrar em contato conosco. Nosso telefone é o 3982 1107. Então era isso, pessoal. Obrigada. Tá certo, a gente agradece a bióloga Edith, ela que pertence à SEMA, né, Secretaria do Meio Ambiente, aqui de Lajeado, explicando mais sobre a Semana do Meio Ambiente e esse projeto de utilização de sacolas de pano. Aliás, deixa eu confirmar para você aqui, que eu havia prometido, nós continuamos com os dados que a Bianca trouxe no início do telejornal. Nesse momento, o Vale do Taquari tem 2.283 pessoas confirmadas, diagnosticadas, né, positivo com Covid-19, dessas 1.983 já são consideradas recuperadas. Ou seja, nesse momento ativos são 270 em todo o Vale e nós infelizmente tivemos 30 mortes. Agora eu vou para um rápido intervalo. Quando eu retornar, bom, a gente vai falar ainda sobre justamente a questão de empreender no turismo. A gente ainda vai falar de uma menina de 15 anos que decidiu também empreender em meio a essa questão da pandemia, além de outros assuntos, como, por exemplo, a questão das lives que estão ocorrendo aqui no Vale do Taquari, em Lajeado, para auxiliar o Mesa Brasil do Sesc. Tudo isso depois do intervalo. Não sai daí. Voltamos com mais Jornal da Univates. Aliás, como eu comentei na ida para o intervalo, a gente vai falar sobre empreendedorismo no turismo. Quem vai trazer detalhes sobre isso é o Alício Assunção, ele que é jornalista e nesse momento também trabalha justamente com essa questão de empreender através do turismo. E o Alício, ele tem um projeto de justamente buscar trabalhar a questão das colônias aqui da região e divulgar elas, né, através justamente da questão do empreendedorismo. E isso faz parte de um projeto chamado 1000 Lugares para Viajar pós-pandemia. Boa noite, Alício. Olá. O projeto 1000 Lugares para você conhecer após a quarentena tem dois objetivos principais. O primeiro é que as pessoas permaneçam em casa e nesse tempo de confinamento, então, possam conhecer virtualmente diversas localidades aqui do Vale do Taquari. Diversos lugares muito especiais, pois cada município aqui da região tem muito para mostrar em belezas naturais, gastronomia, cultura, religiosidade, enfim, cada município tem muitos atrativos aqui que poderão ser conhecidos após, então, passar esse período de quarentena. E então, depois, quando a vida, digamos assim, voltar ao normal, a intenção do projeto é de que as pessoas possam conhecer lugares aqui da região em passeios de duração de uma manhã, de uma tarde, enfim, de um dia. Lugares tão perto aqui de nós que tem tanta beleza e que podem ser conferidos então num curto período de espaço de tempo. Nós percorremos aqui o Vale do Taquari em mais de 250 localidades através do projeto de caminhadas Passeios na Colônia e agora então estamos compartilhando com a comunidade regional e também de outras cidades do estado para que conheça a nossa região mais de perto após passar esse período aqui tão difícil. O Vale do Taquari tem belezas incríveis que podem ser então conhecidas, visitadas num curto espaço de tempo. As imagens podem ser conferidas nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, e as páginas estão então em nosso nome, Alício de Assunção. Tá certo, esse é o jornalista Alício Assunção,
empreendedor na área do turismo. Um abraço aí para o colega Alício. A gente segue ao vivo para agora estar falando justamente de um outro assunto e que diz respeito, aliás, a Larissa vai trazer esse conteúdo, do pagamento da taxa para inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foi prorrogado. É isso mesmo, Larissa? Exato, candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem de 2020, que não pagaram taxa de inscrição, poderão gerar um novo boleto e quitá-lo até quarta-feira, dia 10 de junho. A opção está disponível na página do participante. Prazo havia se encerrado no dia 28 de maio, mas foi prorrogado pelo INEP. Cerca de 300 mil candidatos não pagaram taxa de R$ 85. Ao todo, mais de 5,7 milhões de pessoas tiveram inscrição confirmada para o Enem deste ano. Lembrando que o exame, que ocorreria em novembro, foi adiado devido à pandemia do coronavírus. Não tem data definida ainda para aplicação das provas. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, porque quando a gente retornar, ainda tem mais informação. No último bloco do Jornal da Univates, a gente vai contar a história, que aliás a gente já iniciou, né? As informações sobre esses intercambistas aqui da instituição que estão na Colômbia e que no primeiro momento não estavam conseguindo retornar para o Brasil, porque não conseguiu um voo da Colômbia para cá. E parece que essa história mudou. A gente vai entender mais justamente disso com o Jackson Von Mullen e também vai falar com a Bruna Mânica, ela que tem só 15 anos e decidiu empreender em meio à pandemia. Tudo isso daqui a pouquinho. Bom, nós seguimos ao vivo por aqui, nesse último bloco do nosso telejornal. Mandar um abraço aí para as pessoas que estão interagindo conosco pelo Facebook, né? Uma das maneiras de você assistir a nossa programação, ou então, já sabe, canal 15 da NET Lajeado, ou pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari, em HD. Um abraço aí para o Alício, estava assistindo a entrevista que ele deu, e também um abraço para o Volmir, que estão sintonizados conosco aqui. Aliás, a gente segue agora para falar com o Jackson, ele que é estudante aqui da Univates. Aliás, essa é a terceira vez que ele vem até a nossa edição do telejornal. A primeira foi para contar como é que estava sendo a vida dele em meio à pandemia, vivendo justamente na Colômbia, porque é onde ele está realizando o intercâmbio. Num segundo momento, a gente trouxe uma entrevista dele porque ele estava buscando formas de conseguir retornar para o Brasil, porque a Colômbia encerrou, fechou as fronteiras e não existiam voos para voltar para o Brasil. E chega a informação, então, agora que os estudantes da Univates que estão na Colômbia, como o Jackson, conseguiram um voo de volta para o Brasil. Ótima notícia. E é ele que vai justamente explicar essa história para nós agora. Boa noite, Jackson. E aí, galera, tudo certo? Bom, hoje fazem então 4 meses que eu tô aqui na Colômbia e muitos devem estar se perguntando, devem ter visto aí na legenda, né, se é verdade que eu tô voltando pro Brasil. Sim, é verdade, conseguimos juntos. Tô fazendo esse vídeo mais para agradecer a cada um de vocês que esteve com nós, que compartilhou as entrevistas, compartilhou as nossas publicações, ajudou de certa forma a divulgar o nosso interesse em querer, entende? Orações, mensagens de apoio, pensamento positivo. Enfim, a gente recebeu a notícia semana passada, na sexta-feira, da Embaixada, que tinha um voo de repatriação para Guarulhos, São Paulo, e não divulguei nada antes porque a gente espera um pouco do tempo para receber a confirmação. A gente tinha que se inscrever nesse voo, são 230 brasileiros que vão conseguir regressar. O voo está sendo organizado pela Avianca. Como eu vim com a Avianca e tenho passagens pela essa empresa, eu vou conseguir trocar. Não vou precisar pagar os $468. Infelizmente, tem pessoas que vão ter que pagar, que vieram com outras empresas, mas estamos ainda na luta até o momento do voo para que conseguimos trocar essas passagens dessas pessoas da Latam por esse voo de repatriação, né? E na verdade é isso. Estou voltando quinta-feira, a gente sai 7 horas aqui. Estou até com a camiseta da Colômbia por agradecer a esse país incrível que nos acolheu super bem. Chegamos em Guarulhos, em São Paulo, às 3h30 da tarde, mas infelizmente não tem voo para esse dia e as passagens estavam muito caras, então eu tive que esperar baixar o valor para poder comprar. Então vou ter que ficar no aeroporto de Guarulhos até às 5 horas da manhã da sexta-feira, e aí às 5 horas
a gente pega um voo, então, direto para Porto Alegre. Então, em Teutônia eu chego mais ou menos umas 9, 9h30, tá? Agradecer o apoio de todo mundo, dizer que sim, nós jovens, a gente tem voz dentro da sociedade. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa batalhar muito para conseguir. Subimos hashtag no Twitter, queremos repatriação Brasil Call. Dizer que ampliar os horizontes, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares, é tornar a vida mais bela de referência, entende? Então é por isso que eu digo, eu reafirmo sempre que eu não me arrependo de fazer o intercâmbio. Eu sou muito grato à oportunidade que a Univates tem me dado. Agradecer o apoio da Univates também por todo esse momento que esteve conosco. Dizer que conheci pessoas incríveis da Colômbia, compartilhamos muito com a família. Conheci pessoas da Argentina, da Espanha. Então, isso que torna o intercâmbio enriquecedor, entende? É tu tirar outras coisas como aprendizado. Por isso eu digo que não tive medo das mudanças que o intercâmbio provocou em mim. Estive aberto às novidades. Claro, vale a pena ressaltar que eu não perdi a minha essência e as minhas referências nas quais meus pais e meus irmãos me passaram e me ensinaram desde pequeno. Aproveitei ao máximo toda a experiência que estava ao meu alcance. Fiz novos amigos, fui em frente sem medo, aprendi a me divertir mais. Claro, não esqueci dos velhos e bons amigos daí, né? Mas agradecer a Colômbia também, agradecer a Uniminuto. Obrigado, Colômbia. Foram 4 meses de intercâmbio, um intercâmbio diferente do tradicional, do normal, né? Mas novas descobertas e de um conhecimento pessoal incrível que eu não sei explicar. Gratidão é a palavra que resume, né, o meu intercâmbio. Grato pelas pessoas que estão comigo desde o início, que me apoiaram, que me incentivaram, principalmente minha família, meus amigos. E agradecer e dizer que estou chegando. Tá certo, que bacana. Afinal, feliz aí dessa história. Ótimo, né? E bom voo de retorno a todos os brasileiros, junto com o Jackson, né? Não só os estudantes da Univates, mas todos aqueles brasileiros que estão retornando para o seu país de origem. Que bacana e que legal que ele comenta, né? Que não deixe de fazer intercâmbio, porque intercâmbio realmente é sensacional. O que aconteceu agora diz respeito à questão da pandemia, mas isso a gente sabe que vai passar e nesse momento a gente está aqui aguardando todo mundo de volta no Brasil. A gente segue ao vivo porque, além de falar com o Jackson, a gente agora vai falar com o Max Lima. Ele que é um dos caras expoentes, né, da música aqui do Vale do Taquari, um cara extremamente conhecido nesse cenário musical, e ele é um dos organizadores do Ao Vivo pela Vida. São lives que estão acontecendo para auxiliar o Mesa Brasil do Sesc. Artistas aqui da região estão se apresentando e, aliás, a Univates vem apoiando também essa ideia muito bacana, Ao Vivo pela Vida. Quem explica e traz detalhes justamente desse projeto é o próprio Max. Boa noite, Max. Boa noite, Marcos. Então, em função dessa pandemia, toda a classe cultural, não só os artistas, músicos, mas também técnicos de som, gestores culturais, tiveram que se reinventar em função desse isolamento social. Pensando nisso, a Top Records Produções se uniu ao Sesc de Lajeado para criar o projeto Ao Vivo pela Vida. Trata-se de 10 lives que acontecem todas as quartas-feiras, às 20 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Top Records Produções, onde a gente trabalha cultura, música, informação, interatividade e muita solidariedade. Sempre com uma banda convidada aqui da nossa região, mostrando música, fazendo entrevista, informações sobre o Covid, informações jornalísticas sobre o Covid e o que está acontecendo aqui na região para amenizar toda essa situação que a pandemia está criando. Uma interatividade com o pessoal que está aí em casa assistindo, uma coisa que tem dado bastante resultado. E também solidariedade. O projeto ele é em benefício ao programa Mesa Brasil do Sesc, que arrecada e distribui alimentos não perecíveis para uma turma super bacana aqui na região, e no estado e no Brasil. Né? Então, o Ao Vivo pela Vida começou em maio e vai se estender até o final de junho, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube e Facebook da Top Records Produções. Uma maneira da gente se reinventar, da gente trabalhar a cultura, levar a música, levar a alegria para a casa das pessoas, né? E também solidariedade para aqueles que precisam. Tem apoio do Grupo A Hora e da Univates, sempre apoiando as iniciativas aqui da nossa região, né? E também apoio cultural do Arruda Advogados,
patrocínio Chef Leão Pizzaria Delivery, apoio M. Sommer e Lidera Informática. Isso foi essencial para movimentar toda uma gama de artistas que estavam em casa e que, com todo um cuidado, né, em meio ao afastamento, ao isolamento social, vem até o meu home studio em casa, né, para a gente fazer com todo o cuidado necessário com a nossa saúde, né, mas fazer uma live de 2 horas, trazendo um pouco de alegria para essa galera aí que está em casa. Tá certo, um abraço aí pro meu amigo Max Lima, sucesso nesse projeto. Aliás, a Univates é apoiadora justamente do Ao Vivo pela Vida. E nesse momento fica o convite, né, para quem quiser, a partir das 8 horas da noite, daqui a pouquinho, né, são 7 horas e 20 minutos, às 8 horas da noite, tem a banda Antonina Quarteto Musical, que é uma banda nova que iniciou os trabalhos na cidade de Estrela. Está disponível, então, para quem quiser assistir essa live do bem, pode procurar justamente a Top Records Produções no YouTube e também no Facebook, tá certo? A partir daqui a pouquinho, 8 horas da noite, imperdível. A gente ainda tem mais um conteúdo nessa noite no nosso telejornal, que, aliás, tem mais de 45 minutos, diário ao vivo. Essa é a nossa função nesse momento aqui, a emissora TV Univates, uma emissora universitária pertencente a uma universidade comunitária de ensino superior e está auxiliando, né, a comunidade, levando para você informação. E essa reportagem agora, essa entrevista que a gente vai ouvir, ela é muito interessante, porque é uma menina de apenas 15 anos de idade. Aí você vai dizer, mas ela tem 15 anos de idade, é uma adolescente. Ok, mas ela com 15 anos de idade resolveu empreender. Ela é a Bruna Mânica, ela é da cidade de Teutônia e resolveu, em meio a essa pandemia, a partir ali do mês de fevereiro, se eu não me engano, ela vai contar essa história, já que ela gosta de culinária, resolveu então criar a Inamorata, que trabalha justamente na questão de uma doceria artesanal. E a Bruna, nesse momento, vai contar para vocês aí da sua casa como é que surge essa ideia e por que ela resolveu empreender com apenas 15 anos de idade. Boa noite, Bruna. Boa noite, Marcos. Desde muito pequena, sempre gostei de ajudar a minha avó a fazer bolos e doces. Aí então surgiu a ideia de vender cupcakes para as vizinhas dela. Deu muito sucesso, porém eu tive que parar de vender por conta do serviço. Como eu tinha que trabalhar à tarde, não tinha mais esse tempo livre. Então essa foi uma ideia que deixei de lado. Depois de muito tempo, com o início da pandemia, decidi reabrir novamente essa minha ideia e pôr em prática ela, criando a Inamorata. A Inamorata veio para ser uma forma de renda extra para nossa família. Com a ajuda da minha mãe, comecei a vender bolos no pote, que fizeram muito sucesso. Então, criamos novos doces, como os cupcakes, que eu já vendia antigamente, só que de uma outra forma. Na Páscoa, vendemos vários ovos de Páscoa, tudo feito com muita higiene e cuidado, claro. E também estamos fazendo combos para o Dia dos Namorados. Sempre uma coisa nova para se reinventar. Nesse momento de pandemia, é muito importante a gente abrir a nossa mente para coisas novas e sair da nossa zona de conforto. E para os jovens que pensam em iniciar numa área de vendas ou em qualquer outro tipo de coisa, é que saiam da sua zona de conforto e da sua caixa, que reinventem e invistam no que são bons. Muita gente, nesse momento, está criando coisas novas, como hobby ou até mesmo um trabalho profissional. Aí, que bacana. Belo exemplo da Bruna, que nesse momento também está empreendendo, né? 15 anos de idade, quem sabe um futuro brilhante pela frente nessa área gastronômica, justamente com relação à doceria artesanal que cresce tanto também no nosso país, né? Boa sorte e sucesso para ela. Aliás, é justamente com o depoimento dela que a gente encerra essa edição do Jornal da Univates. A gente relembra que nosso encontro é amanhã, novamente, a partir das 6h30 da noite. Nós que ficamos mais uma vez aí 48 minutos no ar, levando para você conteúdo e informação pertinente com relação a diversos assuntos, não só com relação à pandemia, mas outros assuntos também. Amanhã a nossa equipe de telejornalismo segue ativa. Eu e toda a nossa equipe nos encontramos a partir das 6h30 aqui na TV Univates, tá certo? Enquanto isso, se cuida. Boa noite. Tchau. Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.